Estamos aqui novamente, agora com a parte de gráficos, né, que é a representação gráfica de variáveis. A gente já falou de uma forma de reduzir, de organizar um conjunto de dados, que é através das tabelas, e agora a gente vai falar dos gráficos. Bom, então, gráficos podem ser feitos tanto para as variáveis qualitativas quanto para variáveis quantitativas, né, com interpretação numérica ou sem interpretação numérica. E a gente vai falar desses gráficos que estão listados aqui, né, o gráfico de colunas, que serve para qualitativa, né, colunas ou barras, tanto para qualitativas quanto para quantitativas. O gráfico de setores, que é mais utilizado para variáveis qualitativas. O gráfico de linhas, né, dispersão, ogiva, histograma, polígono de frequências para variáveis quantitativas e também o ramo e folhas, que a gente pode chamá-lo de gráfico, né, mas é um gráfico especial, digamos assim. Bom, só um comentário é que todos os gráficos que eu irei apresentar aqui foram gerados, né, através do software, né, R, que quando a gente faz a disciplina presencial eu falo um pouquinho sobre esse, deixa eu ir lá na caneta, eu falo um pouquinho mais sobre esse software, né, a gente às vezes tem uma aula sobre esse software, pelo menos, mas nesse ensino à distância, devido ao tempo, né, eu não vou falar sobre esse software, mas quem tiver interesse pode me mandar um e-mail. Enfim, é um software muito interessante, porque qualquer um pode ter, né, no seu computador, porque é um software livre. E aqui está a página oficial que você pode fazer o download, ok? E você consegue fazer gráficos de diversas formas, inclusive esses que eu vou mostrar aqui. Então, o primeiro gráfico que eu vou mostrar é um gráfico de barras ou colunas, né? Você pode chamar assim. Geralmente a gente fala de barras, né, quando é na horizontal e colunas quando é na vertical, né? Tanto faz, né? É uma escolha a critério do usuário. Bom, então aqui a gente vai trabalhar com a variável nível de instrução, aquela variável que a gente já fez um exemplo, né, de tabelas de frequências. Então ela tem como resposta nível fundamental, nível médio, nível superior, com esses resultados aqui, né? 12 relataram ter nível fundamental, 18 médio, 6 o superior, totalizando em 36 observações. Bom, e aqui a gente está fazendo da frequência absoluta mesmo, então é do NI. Eu poderia ter escolhido fazer um gráfico da frequência relativa, tá? Essa é uma escolha. Então aqui nós temos um gráfico que o eixo X nem está aqui e ele não tem interpretação numérica no eixo X. O eixo X é somente para localizar as respostas, né, do grau de instrução. O fundamental está representado nesse retângulo, quem tem ensino médio nesse, quem tem ensino superior nesse terceiro retângulo. E aqui eu tenho as frequências absolutas, a gente vê rapidamente que o ensino médio, né, a maioria tem ensino médio, a minoria tem ensino superior, né, e é bem legal, uma visualização bem rápida do que está acontecendo com esse conjunto de dados, ok? E aqui, né, temos o eixo Y com a frequência absoluta. A gente poderia ter feito o contrário, ter colocado fundamental aqui, média aqui, superior aqui, né, com as respostas no eixo Y e a interpretação numérica das frequências no eixo X, né? Não tem problema, é uma escolha. Aqui eu tenho um exemplo do gráfico de setores ou gráfico de pizza, também conhecido assim, que a gente está fazendo da mesma variável nível de instrução, e a gente fez aqui para 3 possíveis respostas. Esse gráfico ele não é muito legal se você tiver muitas respostas, porque senão vai ter muita fatia, né? E uma pizza fatiada demais não tem graça, né? Ninguém come direito os pedaços e não dá pra gente visualizar. Então a visualização não fica bacana. É claro que 3 é pouco, poderia ser mais repartida, mas também muito repartida não fica muito bacana. Aí é melhor usar um gráfico de barras, por exemplo. Ok? Então aqui eu tenho aqui a representação, eu posso representar por 1, 2 e 3, onde 1, 2 e 3 é o ensino fundamental, médio e superior, uma legenda que eu escolhi. Aqui tem a porcentagem, geralmente vem a porcentagem representando, e os setores, né, a área de cada setor está totalmente relacionada com a frequência que eu tenho em cada
resposta da minha variável, certo? Então, a gente sabe, né, que a gente pode fazer, por exemplo, uma relação, uma regrinha de 3, utilizando que o ângulo total, né, do círculo seria de 360 graus e utilizar uma regra de 3 para fazer relações. Se 360 graus representa o meu tudo, o que é o meu tudo aqui? São as 36 observações. Quantos graus deve ter no meu setor, né? Para uma determinada quantidade, por exemplo, para 12, né? Então, aí eu iria achar o grau do meu setor 1, que nesse caso é aqui, né? Seria esse ângulo aqui, seria representado por quanto? Seria 12 vezes 360 graus dividido por 36, certo? Então, x, deixa eu pegar a caneta, x vai ser igual a 12 vezes 360 dividido por 36 dá 10, isso dá 120 graus, né? Que aqui deu 10 graus. Então, eu tenho aqui 120 graus, aqui, né, 180 seria a metade, então aqui dá pra gente, né, acreditar aqui que tem 120 graus, e assim a gente pode fazer para todos os outros. Se for fazer manualmente, então a gente faz uma aproximação, né, já é suficiente, tá? Mas aí a gente pode usar algum recurso computacional para isso. O Excel, por exemplo, também faz todos esses gráficos aqui que nós estamos vendo.